Gente, fazer mais uns exemplinhos aí envolvendo essa parte, né, de vértices e as coisas que envolvam isso, né? Para a função quadrática y igual a f de x igual a menos x ao quadrado mais 3x mais um de reais em reais, obter o vértice, o máximo, o mínimo e o conjunto imagem. Então, olha aqui. Os coeficientes são a igual a menos um, b igual a 3 e c igual a 1. Gente, como a é menos um, a gente já sabe que não vamos ter mínimo na função, né? Por quê? Como a é menos um, eu tenho que a minha parábola, né, em questão aqui, ela tem concavidade voltada para baixo. Então, nós temos ponto de máximo, beleza? Temos ponto de máximo. Então, vamos continuar aqui essa brincadeira. A menor que zero, a parábola com cavidade para baixo, ponto de máximo. Vamos calcular o x do vértice. Como é que é o x do vértice? X do vértice é igual a menos b sobre 2a. Quem é b? B é 3 e o a é menos 1. Substituindo, você vai ter menos 3 dividido por menos 2, b igual a 3 meses. Continuando. O mínimo da função, não. Só dá uma corrigida aqui. Na verdade, é o máximo da função, tá? Saiu aqui escrito errado. Ignora aí. Isso daqui, na verdade, é o máximo da nossa querida função, tá? Que a gente está calculando. Beleza, gente? Para vocês não se confundirem, pelo amor de Deus. É o máximo, 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 máximo. Máximo da nossa querida função, tá? Máximo. Tranquilidade? Então, olha só. Saiu bem borrado aqui, gente. Como eu falei, eu estou sem minha mesa de digitação. Eu estou fazendo tudo mesmo no, pelo notebook, tá? Então, ignorem a caligrafia, vamos dizer assim. Mas acredito que dê para entender, tá? Então, o máximo da função, ela ocorre para x igual a 3 meses. Então, vamos ver como é que vai ser isso. Como é que eu calculo isso? Eu vou calcular, eu vou substituir o valor de x na função e vou calcular o y do vértice, que é o máximo. De que forma? Vamos substituir esse valor? Ao substituir, nós temos o seguinte: x igual a 3 meios, né? Então você vai ter que y é igual a f de 3 meios, substituindo menos 1 que multiplica x ao quadrado, 3 meios ao quadrado, mais 3 que multiplica x, que é 3 meios, mais 1. Isso daqui dá 13 quartos. Ok. Então esse é o valor máximo da função. O máximo da função ocorre quando x é igual a 3 meios, beleza? Continuando. Coordenadas do vértice. X é 3 meios e y é igual a 13 quartos. Qual é a imagem? A imagem vai ser de 13 quartos a menos infinito. Por quê? Lembra que quando a parábola ela admite ponto de máximo, isso indica que o vértice, né? O vértice admite ponto de máximo e eu pego os valores do vértice e vou seguindo, pegando os valores que estão abaixo, né, do vértice também. Tipo, no gráfico que eu vou esboçar agora, aqui, tá? Vocês vão ter uma ilustração melhor. Aqui, ó. Esboçando esse gráfico daqui, observa o seguinte, ó. O vértice 13 quartos para y e 3 meios para x do vértice. Então, é do ponto do y do vértice para baixo, ó, porque minha concavidade da parábola é voltada para baixo, beleza? Suave? Então, vai de 13 quartos para baixo, certo? Então, é de 13 quartos a menos infinito, como havia encontrado a imagem antes. Tudo bem? Vamos continuar, então. Outro exemplo. Vamos supor que eu tenho um objeto atirado para cima da janela situado no alto de um prédio de 80 metros de altura. Sua velocidade inicial é de 30 metros por segundo. A altura h do objeto em relação ao solo, em metros, t segundos após o lançamento, é h de t igual a 80 mais 30t menos 5t elevado a 2. Quero obter o instante em que o objeto atinge a altura máxima que ele atinge, e o instante
em que ele atinge o solo. Gente, vamos embora lá. Desculpa. O instante em que o objeto atinge o solo, ou a altura máxima, nós vamos pensar no seguinte. O instante que ele vai atingir a altura máxima é o quê? É o tempo que eu tenho que descobrir para que ele alcance a altura máxima dessa brincadeirinha. Pô, Igor, mas isso é óbvio. Calma, mas esse tempo que eu vou descobrir, ele está associado justamente ao x do vértice. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Para encontrar esse tempo para que ele atinja a altura máxima, eu vou calcular o x do vértice. A função a é menos 5, b é 30 e c é 80, calculo o x do vértice. O x do vértice é quem? Menos b sobre 2a. Lembra que o x do vértice, na verdade, seria o t, né? O tempo, por isso que foi posto t. Substituindo os valores, nós temos menos 30 sobre 2 vezes o valor de a, que é menos 5, tempo igual a 3 segundos. Esse é o tempo que ele vai atingir a altura máxima, ok. E a altura máxima? A altura máxima é o y do vértice. Como é que eu vou calcular esse valor? Na função, no lugar de t, eu substituo por 3. Por quê? Eu já descobri o tempo que ele atinge a altura máxima. Qual é a altura máxima? Substitui o valor do tempo na função que nós vamos descobrir a altura máxima. Beleza? Continua. A altura máxima vai ser h de 3 é igual a 80 mais 30 vezes 3 mais menos 5 elevado a 3 elevado a 2, né? Menos 5 que multiplica 3 elevado a 2. Isso dá 125 metros. Tranquilo? E o instante que ele atinge o solo? O instante que ele atinge o solo, basta você fazer o quê? Pegar a minha função e igualar a zero. Né? O instante que ele atinge o solo quer dizer que a altura dele em relação ao solo é zero. Então você vai ter que a altura do objeto atirado em relação ao solo é zero. Então você pega a função e iguala a zero. Então daqui você vai ter menos 5t ao quadrado mais 30t mais 80 igual a zero. Vou dividir toda essa equação por 5. Por quê? Porque todos que estão aqui são múltiplos de 5. Fica t ao quadrado mais 6t menos 16 igual a zero. Daqui concluímos que o t é igual a menos 2 ou igual a 8. Beleza? Tempo igual a menos 2, a gente não trabalha com valor negativo quando a gente está medindo, né, tempo. Então, não serve como resposta. Então, o tempo qual ele demora para atingir o solo tem que ser igual ao quê? A 8 segundos. Uma pequena observação. Uma outra forma de calcular o x do vértice, tá? Falar com vocês aqui rapidinho. Para essa e qualquer questão, você pode calcular o x do vértice através da média aritmética das raízes. Que isso, verdade? Perfeito. Média aritmética. Ó, você vai pegar uma raiz, x1, somado, tá? Com a outra raiz. Eita, não saiu? Pronto. Com a outra raiz. Isso tudo aqui tem que estar o quê? Dividido por 2. Beleza? Vamos fazer um teste? Olha aqui. Uma raiz é menos 2. Beleza? E a outra raiz é 8, então mais 8. Dividido por 2. Tá aí, ó, dividido por 2. Então você vai ter que o x do vértice vai ser igual. Menos 2 mais 8 vai dar 6. 6 dividido por 2, 3. Então o x do vértice é 3, né? Ou seja, o tempo qual ele atinge a altura máxima de fato é 3, né? Como a gente havia encontrado antes. Se você tem as raízes, você pode fazer pela média aritmética delas. Se você não tem, joga naquela fórmula mesmo, né? Menos b dividido por 2a, beleza? Guarda no coração isso daí. Isso daqui é útil, muito útil para muitas situações. Tranquilidade, gente? Então, mais um exemplo resolvido, vamos seguir. Continuando. Só vou apagar aqui primeiro, tá? Rapidinho. Senão vai ficar aquela coisa linda e maravilhosa no outro slide. Ninguém vai entender nada. Vai estar tudo rabiscado. Agora sim. O próximo.
No próximo eu tenho o seguinte, veja o gráfico da função, né? Vamos olhar esse gráfico, menos 5t ao quadrado menos 30 mais 80, ó. Uma raiz é 8, a outra é 0, né? Na verdade, desculpa, uma raiz é 8 e o outro seria, a outra raiz é menos 2. Mas como eu estou falando de tempo, né? Observa que eu não represento esse menos 2 aqui, né? Estou falando que o tempo é negativo. Então, por isso que o gráfico ele ficou assim, ó. Começa do 80, ó, atingiu a altura máxima aqui quando o tempo é 3 e atinge a altura igual a zero, né? O solo, quando o tempo é 8. Isso que nos diz o gráfico. Beleza? Continuando então. Partiu. Bora lá. Raízes da função. Gente, quando eu falo de raiz de uma função, é qualquer valor de x que zera a minha função. Isso é a raiz, beleza? Então, isso a gente já discutiu isso, né, em função do primeiro grau, a ideia é a mesma. Aqui na função quadrática, a gente vai ter que, quando calcular a raiz, vamos ter que lembrar algumas coisas. Lembrar primeiro do Bhaskara ou da fórmula de soma e produto das raízes, tá? Então, bora lá. O discriminante, né? Vamos estudar um pouco o discriminante da relação de Bhaskara, que é o seguinte. O discriminante, quando ele é maior que zero, ele tem duas raízes reais distintas. Quando ele é igual a zero, perdão, passei aqui, fui muito apressado. Quando ele é igual a zero, ele tem duas raízes reais iguais, ou como elas são iguais, a gente pode chamar que é uma raiz real dupla, né, já que elas são iguais. E delta menor que zero não possui raiz real, a minha função. Então, continua nesse papo. Por exemplo, vamos obter as raízes, esboçar o gráfico, tá? E estudar os sinais da função do primeiro grau. Y igual a menos 3, igual a 3x ao quadrado, desculpa, menos x menos 2. Calculando as raízes, gente, tá? Calculando o Bhaskara, achando ele igual a 25, ou soma produto mesmo, você vai ver que uma raiz é igual a 1 e a outra é igual a menos 2 terços, beleza? Achamos as raízes, é o primeiro passo. Qual outro passo que a gente usa para esboçar o gráfico? Eu gosto de pensar o seguinte, eu gosto de ver o sinal da minha função. O sinal no seguinte sentido, para ver se a concavidade da parábola é voltada para cima ou para baixo. Como A é 3, você vai ver que é um número positivo, vemos, né, que o número é positivo, então a minha parábola ela tem concavidade voltada para cima. Então, ó, a parábola corta o eixo x, né, em 1 e 0, e menos de 2 terços e 0, já que são as raízes, e ela tem concavidade voltada para cima. E o coeficiente, ou seja, o independente é menos 2. Como eu havia falado algumas vezes, o ponto onde a minha parábola cortar o eixo y vai me dar o termo independente, que é menos 2, beleza? Então, esboçando esse gráfico. Vamos calcular o x do vértice, né? Menos b sobre 2a. X do vértice é igual a 1 sexto. Tá? Substituindo na função, quando o x, né, é 1 sexto, que é o x do vértice, vai me dar o y do vértice, que é menos 25 sobre 12, beleza? Então, como é que seria o meu gráfico? Temos as raízes, menos 2 terços e 1. Temos o ponto C, onde a parábola corta o eixo y, que é menos 2. E temos as coordenadas do vértice, 1 sexto e menos 25 sobre 12. Curva, tá aí. Bonitinha. Ó, menos 2 terços, 1. Parábola aqui, ó, passando por menos 2 terços, por menos 2. Quando x é 1 sexto, y é menos 25 sobre 12 avos, e x é 1. Tranquilidade, concavidade voltada para cima. Beleza? Vamos estudar o sinal agora. Gente, para estudar o sinal dessa função, eu gosto de fazer assim. Olha só, quando for estudar o sinal da função, olha só o eixo x. Olha só o eixo x. Tudo que está acima de x aqui, ele representa a parte positiva da função, e o que está abaixo vai representar a parte negativa da minha função. Então, onde a minha função ela é positiva? Olha aqui. Ela é positiva à esquerda de menos 2 terços, e ela é positiva, né? Essa parte da curvinha aqui, ó, ela é positiva à direita de 1.
Ou seja, a minha função é positiva, né? Y é maior que zero quando x é menor que menos 2/3, ou seja, para valores menores que menos 2/3. E ela é positiva também, ou ela é positiva para valor maior que 1, à direita de 1. E quando ela é negativa, eu vou pegar a parte da barriguinha aqui embaixo. Ó. A parte da barriguinha ela está abaixo do eixo x, representa a parte negativa. Ela é negativa entre as raízes 1 e menos 2/3. Então, como é que ficaria isso daí, na nossa querida escrita matemática? Ficaria assim. Y é maior que zero quando y é maior que zero quando x é menor que 2/3, qualquer valor menor que 2/3, a minha função é positiva, ou ela é maior que zero quando eu pego qualquer valor que é maior que 1, beleza? Y é menor que zero, né? Ou seja, essa parte aqui de baixo, né? Ela é menor que zero, ou seja, ela vai ser negativa quando x estiver entre 1 e menos 2/3, beleza? Deixa eu apagar aqui as coisas que eu rabisquei para não influenciar no outro slide, tá? Então é isso, gente. Não tem mistério. Negativa entre 1 e menos 2/3. A direita de 1 é positiva e a esquerda de 1 é positiva. Continua. Outro exemplo. Na função quadrática, ó, y igual a x ao quadrado mais 2x mais 3, mostrar que y é maior que zero para todo x de raio. Vamos esboçar o gráfico para ver como é que ficaria. Primeiro de tudo, vamos calcular o determinante dela. O discriminante, né? Desculpa. O discriminante vai ser b ao quadrado menos 4ac, b é 2, a é 1 e c é 4, e c é 3. Substituindo os valores e fazendo as devidas contas, você vai ter que delta é igual a menos 8. Beleza? Vai ficar 4 menos 12 dá menos 8. Como delta é menos 8, isso indica o quê? Que a equação não tem raiz real. Delta menor que zero, ela não tem raiz real. Então, como é que seria a parábola? A parábola, olha, ela não vai cortar o eixo x. Por quê? Quando a parábola corta o eixo x, significa que tem raiz real. Se tocar em um único ponto, significa que significa que as duas raízes elas são iguais, é a raiz dupla. Se a parábola tocar em dois pontos distintos, significa que as raízes são reais distintos. Né? Se a parábola tocar o eixo x em dois lugares diferentes, significa que eu tenho raízes distintas. E se a parábola não tocar o eixo x, significa o quê? Significa que não tem raiz real, beleza? Então vamos lá. O a é maior que zero, então você tem que a parábola tem concavidade voltada para cima, cara. O c, que é o termo independente, ele é 3, né? Como c é 3, a parábola vai tocar o eixo y no ponto c igual a 3. Beleza? Então, como é que vai ser o gráfico? Aí, calculando o x do vértice, menos b sobre 2a vai ficar menos 2 dividido por 2, menos 1. Beleza? Mas, Igor, como ela não toca o eixo x, tem o x do vértice? Gente, eu estou falando de coordenadas. As coordenadas do x do vértice e y do vértice eu vou ter. A parábola ela não tem raiz real, mas as coordenadas aí dos vértices eu tenho, não tem problema nenhum nisso, tá bom? Quando o x do vértice é menos 1, né? Substituindo na função, isso daí vai me dar 2. Beleza? Quando o x é menos 2, a minha função é 3. Então, qual é o gráfico? Como é que substituo o gráfico? Como é que eu faço o gráfico? Parábola, temos os pontos, 3, que é o termo independente. Coordenadas do vértice, menos 1 e 2. Beleza? E temos o valor de x igual a menos 2, me dando o termo independente, y igual a 3. Então, a parábola ela vai passar por esses pontos aqui, com a concavidade voltada para cima. Observa que ela toca o quê? O eixo y, né, galera? Ó, no ponto 3, o termo independente é 3, então ela toca o eixo y no ponto 3. E as coordenadas do vértice, x é menos 1 e y é 2. Vértice, menos 1 e 2. Beleza? Tranquilo? Sinal da minha função aqui. Sinal dessa função é bem tranquilo, é bem fácil. Você vai ter o seguinte. Como a parábola ela é
côncava para cima e ela não toca o eixo x, significa que ela é completamente positiva, né? Ela é positiva. A minha função vai ser sempre positiva, meus amigos, para qualquer valor de x, cara. Ó, olha que bonito. Vai ser sempre positiva para qualquer valor de x, tá? Sempre positiva para qualquer valor de x. Beleza? Isso que acontece. Então, estudando os sinais, como é que vai ficar isso aqui? Para y maior que zero. Y é maior que zero, né? A função é sempre positiva para qualquer valor de x, para todo x real. Beleza? Continuando. Só apagar aqui as anotações. Continuando. Exemplo. E esse exemplo agora? A minha função y é igual a menos x ao quadrado mais 4x mais k tem duas raízes reais iguais. Calcular a constante k, obter a raiz dupla e esboçar o gráfico. Gente, raízes reais iguais, então de cara a gente sabe que o delta é zero. Beleza? Então nós vamos pegar b ao quadrado menos 4ac, que é o discriminante, igual a zero. b é 4, a é menos 1 e c é k. Substitui. 4 ao quadrado menos 4 vezes menos 1 que multiplica k. 16 igual a 4k, k igual a 16 igual a 16 mais 4k igual a 0, desculpa. K igual a menos 4, beleza? Então a gente obteve o valor de k. Ótimo. Vamos agora calcular essa. Vamos esboçar o gráfico agora desse negócio? Como é que seria isso? Esboçar o gráfico e, não menos importante, calcular a raiz também dele, né? Então, como é que seria isso? Bom, nós temos o seguinte. A função aqui é y igual a menos x ao quadrado mais 4x menos 4. Ela tem concavidade, né, para baixo. Aí você quer calcular a raiz dupla, etc. Você pode calculá-la de diversas formas. Quando você calcular essa raiz, você sabe que a raiz é 2. Então, a raiz dupla, né, ela vai tocar do ponto 2, em um único ponto do eixo x, beleza? Então, como é que a gente vai conseguir esboçar esse gráfico? O valor de C, que seria a letra K que a gente não tinha antes, a gente já encontrou, é menos 4. Então, como é que vai ficar isso? Como é que eu vou esboçar esse gráfico? Ó, ele vai passar pelas raízes, pela raiz. Observa que ele vai encostar uma única vez nesse ponto, porque as raízes são iguais, e nós temos o x e o y do vértice, nessa brincadeirinha aqui também. Então, como é que fica? Esboçando o gráfico. Olha que bonito. Dá para observar aqui, olha, que eu tenho um ponto menos 4 e 4, né? Ou seja, é um ponto da minha parábola, e o menos 4 é o termo independente. E aqui, olha, essa raiz aqui, crianças, 2 significa o quê? Que x1 e x2 são as mesmas raízes. Mas, pô, Igor, se eu quisesse obter o valor do x do vértice? O valor do x do vértice já está aqui. É o 2. Beleza? O valor do x do vértice é o 2. Tranquilidade? E o valor do y do vértice? Se você jogar o 2 aqui, olha o que acontece. Menos 2 elevado ao quadrado é menos 4. Mais 4 vezes 2, 8. Menos 4 mais 8 vai dar 4. 4 menos 4 é 0. Ou seja, toda vez que a parábola toca o eixo x em um único ponto, né, quando as raízes são reais iguais, você tem que o y do vértice é 0, nessa questão aqui. Y do vértice é 0 e o x do vértice é justamente a raiz, onde ela vai tocar no eixo x, beleza? Que no caso é 2. Tranquilidade? Raiz. Gente, com isso eu encerro essa parte de hoje da aula de função do segundo grau. Espero que vocês tenham aproveitado ao máximo, tá? Peguem esses conceitos, estudem com bastante carinho, que isso vai ser muito útil para a aprovação no concurso de vocês, tá? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu!